Atos dos Apóstolos, capítulos 24 e 25. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns anciãos e um certo Tertulo, orador, os quais fizeram perante o governador queixa contra Paulo. Sendo este chamado, Tertulo começou a acusá-lo, dizendo: visto que por ti gozamos de muita paz, e por tua providência são continuamente feitas reformas nesta nação, em tudo e em todo lugar reconhecemo-lo com toda a gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por um momento. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e chefe da seita dos nazarenos, o qual tentou profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o comandante Lícias, no-lo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos acusadores que viessem a ti. E dele tu mesmo, examinando-o, poderás certificar-te de tudo aquilo de que o acusamos. Os judeus também concordam na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: porquanto sei que há muitos anos és juiz sobre esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa. Pois bem podes verificar que não há mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem amotinando o povo, quer nas sinagogas, quer na cidade. Nem te podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te que, seguindo o caminho, a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensas diante de Deus e dos homens. Vários anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Ocupado nestas coisas, me acharam já santificado no templo, não em ajuntamento, nem com tumulto, alguns judeus da Ásia, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar-me, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam, quando compareci perante o sinédrio, a não ser acerca desta única palavra que, estando no meio deles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, é que hoje estou sendo julgado por vós. Félix, porém, que era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão, dizendo: quando o comandante Lícias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento da vossa causa. E ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, mas fosse tratado com brandura, e que a nenhum dos seus proibisse servi-lo. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo Jesus. E discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro,
Félix ficou atemorizado e respondeu: Por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que o mandava chamar mais frequentemente e conversava com ele. Mas passados 2 anos, teve Félix por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix agradar aos judeus, deixou a Paulo preso. Tendo, pois, entrado Festo na província, depois de 3 dias, subiu de Cesareia a Jerusalém. E os principais sacerdotes e os mais eminentes judeus fizeram-lhe queixa contra Paulo e, em detrimento deste, lhe rogavam o favor de o mandar a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo brevemente partiria para lá. Portanto, disse ele, as autoridades dentre vós desçam comigo, e, se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo-se demorado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Tendo ele comparecido, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas e graves acusações, que não podiam provar. Paulo, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em coisa alguma. Todavia Festo, querendo agradar aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Se, pois, sou malfeitor e tenho cometido alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há daquilo de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia, em visita de saudação à festa. E, como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Há aqui certo homem que foi deixado preso por Félix, a respeito do qual, quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus me fizeram queixas, pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando, então, eles se haviam reunido aqui, sem me demorar, no dia seguinte sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem, contra o qual os acusadores, levantando-se, não apresentaram acusação alguma das coisas perversas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava estar vivo. E, estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei se não queria ir a Jerusalém e ali ser julgado no tocante às mesmas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao julgamento do imperador,
mandei que fosse detido até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu bem quisera ouvir esse homem. Respondeu-lhe ele: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os chefes militares e homens principais da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Disse Festo: Rei Agripa, e vós todos que estáis presentes conosco, vede este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Eu, porém, achei que ele não havia praticado coisa alguma digna de morte. Mas havendo ele apelado para o imperador, resolvi remeter-lhe, do qual não tenho coisa certa que escreva a meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito o interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.